A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, nós vamos continuar com o tema, a confirmação soberana, hoje a parte 2, e vamos iniciar num texto, 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Aqui eles dizem que esse texto foi cortado, que não consta de alguns manuscritos, de bem poucos manuscritos, porque a grande maioria consta. É interessante que textos muito importantes dizem não constam em alguns manuscritos, como no caso de Marcos 16, lá da grande comissão, não consta em alguns manuscritos. Não importa, irmãos, na verdade tem uma concordância com todos os outros textos da Bíblia, está em unidade, não tem nada fora ou absurdo dentro dos colchetes. O que está dizendo ali, dentro dos colchetes, está sendo dito fora dos colchetes, a mesma coisa ali. Então, o 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, tem um ensinamento importante aqui para nós nessa manhã. Pois há 3 que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Então, quando nós queremos alcançar uma vida cristã frutífera, eficácia espiritual, você vai ter que ter uma fé esclarecida. E uma fé esclarecida vai passar por certas doutrinas para esclarecer a tua fé. Além do relacionamento com o Senhor, nós temos que crescer na graça, precisamos crescer no conhecimento do Senhor e na graça. E no conhecimento do Senhor, essas coisas andam juntas. Então, se você quer ter uma fé bem esclarecida, você vai ter que passar por certas doutrinas que o diabo teme, treme e chama de desnecessário e combate. Você quer ver uma doutrina importante? Ela vai ser combatida. Se você quer ver uma doutrina que vai te levar a uma fé frutífera, você entra na internet que você vai ver todo mundo detonando aquela doutrina. Porque o diabo sabe, o mundo jaz o maligno. O diabo sabe que através daquele conhecimento, porque o justo é libertado pelo conhecimento. O diabo sabe que pelo aquele conhecimento você vai chegar a uma fé que vai produzir as mesmas obras e maiores, então ele vai chamar aquilo de desnecessário, de heresia, de absurdo. Ele vai combater. E vai combater. Quer ver uma doutrina muito combatida? Orar em línguas. Entra na internet. Mas como é meninice, coisa do diabo, aí chamam falta de ordem e decência, que isso já passou, que quando fechou o cano das escrituras não há necessidade disso aí. Aí eu cito o 1 Coríntios 13, quando chegar o que é perfeito, o imperfeito passará, e que então como veio a escritura que é o perfeito, o imperfeito é o dom, que é o último dom. E é realmente, o dom de línguas ele é o último dom da escala. Quando você pega um candelabro judaico, são as 9 lâmpadas ali, 7 lâmpadas, a do meio ela é removível. Você acende a lâmpada do meio e com aquela ali você acende as outras 6. O candelabro tem uma lâmpada removível bem no meio do candelabro. Aquela lâmpada é acesa primeiro e daquela ali acende todas as outras. O dom menor de todos os dons é o dom de orar em línguas. Mas através do dom de línguas você vai acender todos os outros dons, revelação, profecia, discernimento dos espíritos, todos os outros dons vão vir deste. Você acender esse, você vai chegando nos outros. E aí você vê na internet tanta coisa, irmãos, combatendo a oração em línguas. Por quê? Porque se você não tem o dom na oração de línguas, aí você vai ficar difícil você chegar a fazer as mesmas obras e maiores. Você vai ser salvo, mas como você vai chegar a essa manifestação sobrenatural do Espírito sem esse primeiro dom? Então o dom de línguas é uma porta de entrada para todos os outros dons. E aí o diabo vem naquela porta de entrada, nessa doutrina, e aí ele detona. Você quer ver uma doutrina combatida, irmãos? Entre lá no YouTube e veja como os calvinistas falam mal de orar em línguas. Mas a Bíblia diz, não proibais falar em línguas na Tessalonicenses. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14,4, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo e fala em mistério com Deus. Aí a pessoa não entende que lá em Atos 2... foi uma das manifestações de línguas, não a única. Porque quando Deus fala céus e terra, aí Deus usa o dom de línguas, mais o dom de interpretação de língua. Quando se une o dom de línguas, mais o dom de interpretação de línguas, é o dom da profecia. Então, quando o Senhor quer falar através do dom de línguas, aconteceu em Atos 2, as pessoas entendiam o que estava falando, era Deus falando. Como houve a Torre de Babel e todas as línguas se separaram, em Atos 2, Deus reuniu todo mundo em Cristo novamente. Aqui, em Atos 2, é uma das manifestações de línguas, mas não a única, porque existe
céu, terra, que Deus fala em línguas e interpreta, as pessoas entendem na sua língua nativa. Como você pode chegar no Japão e começar a orar em língua sem saber, e de repente você está falando japonês e as pessoas vão ser evangelizadas. Mas essa não é a única. E aí ele diz que o dom de orar em línguas é o dom de aprender idiomas de missões nos países que você vai. Não, isso não é o dom de orar em línguas, isso é a habilidade de aprender línguas da terra. A Bíblia diz que o dom de orar em línguas é o dom de falar em mistérios com Deus. Por que eu vou falar francês com Deus? Por que eu vou falar italiano com Deus? Se tem lá em Atos 2 a manifestação do céu que veio sobre a terra com línguas de fogo e falou com as pessoas, essa é uma manifestação, mas uma única, porque se você lê em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, fala de falar com Deus e ser edificado em mistério. Falar com Deus em mistério, Deus precisa agora ouvir mistério? Não, é um mistério onde você é edificado, o teu espírito, o Espírito Santo gemendo e falando com o Pai, um membro da Trindade falando com outro membro. A oração perfeita que você jamais poderia orar, porque a tua mente não pode alcançar, a tua mente é limitada. Então, a oração em línguas, ela ora e intercede por coisas que você jamais saberia. Então, é algo tão tremendo, tão importante, tão vital, que o diabo vai ali na porta de entrada e combate. Porque aqui nós vamos ter um ministério o quê? Da letra, da erudição, o ministério até mesmo da salvação, mas não o ministério do Espírito, do fogo, dos dons, dos sinais. Você tira toda essa questão. Combatendo essa doutrina. Outra doutrina muito combatida. Declarar sua fé. A Bíblia diz, se você crer no seu coração e conversar com a sua boca, você tem a fé completa. Aí eles falam que está querendo dar ordem em Deus. Onde já se viu você ordenar, decretar, determinar, que isso é falta de humildade, que Jesus é que determina, é que Deus que determina. Você está querendo tomar o lugar de Deus? Você está querendo dar ordem em Deus? Você está querendo dizer como vai ser? Mas, irmão, se a tua fé não se transformar em palavras, Jesus é o nosso modelo, vemos nos evangelhos, você vai ter uma fé como? Uma fé morta. Então o diabo vai lá, na onde está a eficácia, o dom de línguas, vai lá onde tem eficácia, declarar a sua fé, profetizar a sua fé, semear a sua fé, e diz, isso é arrogância, isso é falta de humildade, isso é soberba, isso é mandar em Deus, isso é dar ordem em Deus. Jesus não estava dando ordem em Deus quando falava com a febre, quando falava com os demônios, quando falava com as ondas, ele é o nosso modelo. Mas eles dizem que isso é arrogância. Então você entra lá no YouTube e confessar a sua fé é chamado nova era, confissão positiva. Não, confissão positiva é quando você fala tentando gerar. Nós estamos falando porque Deus mandou nós falarmos. Ezequiel 37:7, o Senhor falou para ele, fala com os ossos secos. Então quando o Senhor fala conosco e nós falamos, ali está algo que o Senhor mandou nós fazermos, certo? Outra doutrina tremendamente combatida é a doutrina da Trindade. Se você não entender a Trindade, a tua fé vai ficar totalmente confusa. Porque Deus é um só, mas se você não entender a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tua fé não vai funcionar. Ele diz, a palavra Trindade não está na Bíblia. É verdade, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas ela está implícita. No princípio criou Elohim. Criou é singular, Elohim é plural. Então nós vemos que Deus é um só, mas é três pessoas. Quando diz, façamos a nossa imagem singular, imagem, nossa plural, imagem, não diz nossas imagens. Então é um Deus só, três pessoas. Mas quando a pessoa não compreende isto, a fé dela não vai chegar à maturidade. Então aqui estão hindrances, que chamam em inglês hindrances, são coisas que bloqueiam, que impedem, que engessam, porque são doutrinas importantes de serem esclarecidas e combatidas, mas muito combatidas. Essas três doutrinas aqui que eu falei, orar em línguas, declarar a sua fé e a doutrina da Trindade, é totalmente detonado na internet e você vai ver somente aspectos negativos. Então nós vemos aqui desse texto que é preciso humildade para reconhecer que precisa de Jesus em todo o trajeto para ter acesso ao Pai. Em João 14,6 diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, viu, Rosa? Ele não diz ninguém vai ao Pai, diz ninguém vem ao Pai. Veja como ele está falando, é um só. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. E a palavra de Deus mostra em Hebreus 10:19 que nós só podemos entrar no Santíssimo diante do Pai pelo sangue de Jesus. Todas as bênçãos estão em quem? Em Tiago 1,17 diz que estão no Pai. No Pai das luzes, onde nós somos variação, lá estão todas as bênçãos. Quando nós compreendemos que Jesus é o único acesso ao Pai,
é preciso compreender como isso funciona, a dinâmica da Trindade. É tão importante compreender a dinâmica da Trindade. Aqui está dizendo que 3 dão testemunhos. Olha só. E são unânimes. O Espírito, a água e o sangue. É muito importante compreender que o sangue fala. Isso é muito importante. Em Hebreus 12, 24 diz que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Abel, ele diz assim: olha só, o sangue do teu irmão clama desde a terra, você matou ele, Caim. O sangue de Abel clamava por justiça, por vingança. Mas o sangue de Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Eu entrego o meu espírito. Naquele momento, ele entregou todo o seu sangue inteiro, não ficou nem uma gota. Quando cortou aqui do lado, saiu água, porque tinha acabado todo o sangue, não ficou uma gota de sangue em Jesus. Jesus derramou todo o seu sangue. E a prova de que o sangue de Jesus pagou pelos nossos pecados, quando ele diz assim: está consumado. No terceiro dia, Deus ressuscitou o seu filho. Quando Deus ressuscitou o seu filho, ele deu o seu amém por estar consumado. Jesus pode dizer: está consumado. Mas como é que saber que Deus aceitou esse sacrifício e que realmente houve satisfatória redenção? Jesus diz: está consumado, e no terceiro dia o Pai ressuscita. A ressurreição de Cristo prova que o pagamento foi feito, estamos perdoados, estamos salvos, estamos limpos e podemos agora receber todas as promessas que Deus fez a Abraão para nós. Lá em Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus levou a maldição da lei para que todas as bênçãos que foram prometidas aos judeus venham para nós. É muito importante compreender que o sangue fala por nós. E o que é que ele fala? É muito importante compreender que o sangue fala. O sangue fala para o Pai: porque eu morri, eles podem ser curados, perdoados, salvos. Eles podem ser aceitos. A Bíblia diz em Efésios 1,6 e Colossenses 1,12 que nós somos agradáveis a Deus em Cristo. Quando eu creio em Cristo, o sangue aplicado em mim, Deus não olha as minhas falhas e imperfeições confessadas. Ele olha o que Cristo merece e eu recebo o que Cristo merece. Então eu em Cristo sou agradável, porque Deus não computa a minha humanidade, Deus computa o que Jesus Cristo fez, mas a fé que Ele me deu. Juntando isso aqui, eu sou justificado, eu sou declarado sem culpa, justo, merecedor de todas as bênçãos. Então isso é muito importante compreender, que somos justificados pela fé, mais o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus fala para o Pai? Eles estão, porque diz que temos um intercessor sempre à direita de Deus Pai para interceder por nós. Ó Pai, porque eu morri, perdoa eles, dá mais tempo para eles. E o que o sangue fala com o Espírito Santo? Isso é muito importante. Em 2 Coríntios 1, 19, 20, diz que todas quantas são promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém. Todas quantas promessas. Diz que Deus responde com não, né? Não, ele não é bipolar. Se ele escreveu e prometeu, isso é teu. E ele não diz espere, ele que espera para ter misericórdia de nós até que a nossa fé amadureça. Ele está edificando nossa fé. Então Deus não diz espere porque ele já deu. Se você já deu, não tem que esperar, porque em Efésios 1,3 que ele já deu todas as bênçãos. Então, o que o sangue fala para o Espírito? Em João 16,14, diz que o Espírito toma da vitória de Jesus e aplica na nossa história. Por exemplo, vamos dar um exemplo, bem chulo, mas você vai entender. O que o Espírito fala? Então, você sabe que o Espírito geme em nós, com gemidos inexprimíveis, né? Vamos dar um exemplo que você vai no McDonald's lá, e você está ali com R$5. Então você pode comprar um alimento, mas não era aquele que você queria. Você vai com vontade de algo melhor. Só que os teus recursos são R$5. Aí é um trâmite em off que você não sabe. A pessoa que faz o pedido e a pessoa que vai te dar o pedido fazem um outro pedido. Ele sabe o que você quer, mas você não tem como, você não tem recurso. Então, o que vai fazer o pedido, escreve algo lá em torno de R$500, paga e entrega para o entregador e diz assim: pode entregar que já está pago. Um pedido que era o dos teus sonhos e que você jamais poderia comprar. O que o Espírito Santo faz é isso. O que o Espírito Santo foi dado? Para materializar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo é nós. Para trazer para o visível a confirmação. E Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo confirmava o que os discípulos faziam. Então, você põe a mão, o Espírito Santo produz a cura.
Você profetiza, Lázaro sai do túmulo. Então, o que o Espírito Santo está aqui na terra? Ele é Deus conosco, Deus em nós. O que o Espírito Santo está aqui? Para te entregar o pedido. E o que o sangue fala? Ele fala, assim será. Desse jeito aqui, ó. Não do jeito que ele merece. O sangue fala ao Espírito, o Espírito executa. O que o sangue fala? Está curado. O que o Espírito faz? Vai te sarar. O que o sangue fala? É próspero. O que o Espírito faz na tua história? Bênção, favor, graça, oportunidade, até que isso se cumpra. Então, o sangue fala ao Espírito. O sangue banca, garante. O sangue paga. E o Espírito executa o que o sangue conquistou para você, gratuitamente te dado. O que o sangue conquistou para você? Uma vida cheia de Espírito Santo. Uma vida próspera, uma vida saudável, salvação dos seus familiares, graça e favor, multidões salvas. O que o sangue está falando? Exatamente isso. O que eu tenho? O que o sangue fala. O que o sangue está falando? Todas as promessas são dele. E o Espírito Santo executa isso. Precisamos compreender que Deus nos amou primeiro e desejou uma vida abundante. Jesus foi lá e pagou para que essa vida abundante pudesse chegar até nós. E o Espírito está aqui para executar e trazer isso para a nossa história. É muito importante compreender, agora você está entendendo a importância da Trindade. Jesus é o único acesso ao Pai. E debaixo do sangue, o sangue fala por nós. Quem não está debaixo do sangue, o que fala na vida dele? O pecado. O que fala diante de Deus quem não está debaixo do sangue? O meu pecado. Ó, a ira de Deus. Quem está descoberto, o que fala diante de Deus? Olha, o que fala? O pecado do camarada. Agora, se o sangue me cobre, quem que fala? O sangue fala. O que o sangue fala? Perdoado, próspero, saudável. O que o Espírito faz? Em João 16,14, ele toma daquilo que é de Cristo e aplica na nossa história. Então essa é a confirmação soberana. O sangue fala, o Espírito faz. Então, três são que dão testemunho: o sangue, o Espírito e a palavra. O que o sangue fala? A palavra. O que a palavra de Deus diz? É isso que o sangue fala. Como é que vai ser a tua vida? O que a Bíblia diz. Tudo vai ter que se dobrar e ficar de acordo com o que está escrito. Aqui está escrito que Jesus te chamou, te nomeou, te ungiu para ganhar multidões. O que o Espírito fará? O que o sangue diz. O que o sangue diz? Ganhador de multidões. É isso que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Essa é a voz do sangue. Porque a palavra, ela é promessa. Mas o sangue diz: execute a promessa, porque eu já paguei. O sangue é uma profecia para o Espírito Santo. O sangue está sempre trazendo à memória do Espírito Santo aquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo. Nós jamais poderíamos alcançar isso por méritos, não é? Então, o que é e como será feito? Então, as circunstâncias falam, o teu corpo fala, a tua conta bancária fala, mas o sangue fala. E qual voz que o Espírito ouve? A do sangue. Qual voz que nós devemos ouvir? A da palavra. Aqui está. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. O sangue diz: está perdoado. Ah, mas eu não me sinto perdoado. Então você quer viver por sentimento? Mas Mateus 4:4 diz: como viverá por toda a palavra. Aqui está a fé que nos une e nos dá acesso a todas as promessas. Romanos 5:1. A fé diz a mesma coisa. Liga na terra o que já está ligado no céu. As emoções falam, mas quem diz como será o seu futuro? O sangue. Quem é que diz como será a vida de José? Quem é que determina como será o final da história entre Moisés e Faraó? Quem é que diz como vai ser Daniel na cova dos leões? Quem é que diz? Deus é que dá a última palavra. Parece que os homens governam, parece que os homens decidem, parece que as situações fugiram do controle, parece que essa saúde não tem cura mais, essa doença veio então. Mas quem é que fala? E quando ele fala, tudo muda. Lázaro sai para fora. Você está entendendo? Quem é decisivo neste ponto? O sangue. O sangue fala. Como será o seu futuro?
Caiu-me a sorte em lugares deliciosos. Deus me deu uma formosa herança. Então Deus decidiu como será o meu futuro. Ele me guia em triunfo sempre, porque ele só depende dele mesmo. O sangue diz como será, o Espírito é capaz. O Espírito é capaz de executar o que Jesus conquistou? Claro que pode. O Espírito Santo é Deus, ele é muito Deus para fazer de você uma pessoa saudável, próspera, cheia de Espírito Santo e viver muitos anos, independente de que homem, situações, demônios, circunstâncias, moléculas, bactérias. Deus é Deus. Ele é soberano. 1000 cairão ao teu lado, 10.000, porque não estão debaixo do sangue, estão vulneráveis. Satanás toca e age livremente, mas em você o diabo não decide nem toca, porque ali está sob a administração da graça. É uma exceção, no meio de bilhões, ali ó, aquele ali, Jeremias 29:11, terá um final feliz. Mas ele não é tão sábio quanto aquele, mas ele tem o sangue que fala por ele. Ah, mas ele não é tão inteligente como aquele outro lá. Não importa se ele é inteligente, se ele é bonito, se ele é rico, se ele é... não importa que país que ele mora, não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é azul, não importa. O que importa é que o sangue fala por ele e o Espírito pode fazer isso. Quer dizer, a Trindade trabalhando. Deus decidiu o que você será. Jesus pagou e o Espírito está ali só para executar isso. Como é que vai dar errado? Como é que José não vai governar se a palavra que saiu da boca do Senhor não voltará vazia? Como é que Paulo não vai ganhar a Ásia moderna? Nero decide alguma coisa? Não decide. Paulo só vai partir quando Deus quiser. Porque o que o demônio pensa, Deus sabe. Mas o que Deus pensa, o diabo não sabe. O diabo é criatura, Deus é criador. Não há páreo, não há ninguém que possa colocar do lado assim, ó, um competidor, um rival igual. Deus é Deus, operando Deus, quem impedirá? Se ele diz, Moisés, agora eu vou te livrar, eu abro o mar. E aí? O mar está aberto, pronto. Ah, Deus, sou Deus. Aí é importante compreender a confirmação soberana. Em Apocalipse 12:11 diz que eles venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Eles não venceram porque eles mereceram, porque tiveram um ótimo desempenho, não. Eles venceram porque o sangue os perdoou e o Espírito ajudou eles a terem fé. Então, aceitar humildemente o sangue e a fé no Espírito. Isso que diz Romanos 5,17. Os que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Aqui está a graça oferecida, tomada e agora trabalhando a favor desse camarada. Então, a pessoa está lá no balcão contando suas moedas. Mas nos bastidores o sangue fala com o Espírito e dá um outro pedido que é além da imaginação, muito mais que podemos pedir ou pensar. A pessoa está no visível, contabilizando o que ela tem na conta bancária, mas Deus suprirá segundo suas riquezas. A pessoa está olhando sua medula, vendo seu sangue, como é que pode reagir para aquela doença, mas que ela não entende que tem Jeová Rafa, o Espírito Santo, que cura até morto. Então, esses recursos estão aí trabalhando nos bastidores. Há alguém com Moisés ali, falando com o faraó, mas ninguém vê, só vê aquele camponês, hein? Para falar com o faraó que ficava num trono muito alto e elevado, que não atendia ninguém, nem olhava para ninguém, você tinha que gritar. Então ele tinha que falar, eu te envio como Deus. Então ele ficava treinando, mas ele ficava treinando. Deixa meu povo ir. Não ficou legal. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Ele ficou treinando, porque ele tinha que falar com o faraó lá em cima, naquele trono de ouro lá. E o faraó era considerado Deus em corpo humano. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Ele ficou treinando. Aqui o que vemos é que quando nós colocamos em ação perseverante, em Hebreus 4,14 diz, mantenha firme a tua confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Em 2 Coríntios 4,13 diz assim, temos o mesmo espírito de fé, por isso falamos. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus e semeamos no Espírito. E o Espírito confirma. A Bíblia diz que o Espírito confirma, Marcos 16:20. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus em nós. 2 Coríntios 1:21. Deus em nós. Então, quando nós andamos com Deus, nossa parte é tão simples, mas se é ungida por Ele, é confirmada por Ele.
Algo tão simples como falar a palavra. Mas, desde que Ele está nos ungindo, essa palavra é ungida. Vamos ver um exemplo claro nisso. Em Hebreus 4:2, em Êxodo 4:2, Deus fala da vara de Moisés. Êxodo 4:2, que você tem na tua mão? A vara que eu uso, aquela vara cebosa que eu uso ali para lá e para cá para expulsar os cabritos, sei lá o que. Eu estou usando, é minha vara, meu bordão. É um cajado. Mas é o cajado de Moisés. Em Êxodo 4:17 ele diz: toma aí esta vara, que eu vou fazer sinais com ela. Você veja, Êxodo 4:2 é o cajado de Moisés. Em Êxodo 4:17 diz: eu vou usar essa vara, esse cajado, para fazer sinais. Em Êxodo 4:20 diz: toma a vara de Deus. Agora já é de Deus. Então, veja, aqui, aquilo que é simples, quando é ungido, passa a ser agora de Deus. A palavra de uma pessoa, a palavra de uma pessoa, mas se ela anda com Deus, agora é a palavra de Deus. Veja, aí que está um ingrediente tão simples, a nossa parte ela é tão simples, mas porque Deus mandou e ungiu, agora já faz toda a diferença. Um homem, Jesus é um homem nascido de Maria, mas ele diz: Lázaro, sai para fora. Por que a voz dele é diferente dos fariseus? Por causa da participação divina. Então, é um homem aparentemente como qualquer outro, tem 2 olhos, cabelo, tal. Mas aí está a diferença, a participação divina, o envolvimento divino. Há alguém com Jesus que faz dele um desempenho que ninguém terá. Não é porque Jesus na sua humanidade é melhor ou maior, se bem que ele é Deus, mas você está entendendo, ele veio como homem. Então, quando Moisés levanta um cajado, como todos os pastores tinham um cajado, o mar abre. Um ato tão simples, uma parte tão pequena, mas ele levanta o cajado, o mar abre. Mas é o cajado de Deus. Aí é que nós não podemos desmerecer. Deus diz assim: fala a minha palavra. Ah, Senhor, desde que o Senhor fala com Ezequiel, ele diz: fala a minha palavra. No momento que ele fala, agora já não é uma coisa simples. Então a nossa parte, ela parece tão pequena. Mas por quê? Porque Deus está presente. Em João 6,9 diz: 5 pães e 6 peixinhos, mas o que é isso para a multidão? Peraí, é 5 pães e 3 peixinhos, mas se você entregar para o Senhor e ele orar e aí dar graça para o Pai, agora já não é. Então a tua participação, pôr a mão, profetizar, ler a Bíblia, ir na igreja, visitar o irmão, telefonar. Aqui que é o telefonema: ei, meu irmão, se Deus está em você. Convidar para ir para o culto, dar uma carona. O que é isso? Todo mundo já faz, ninguém, ela nunca aceita ninguém. Peraí, você tem que entender que esse ingrediente que é o Espírito está pronto. Aqui que eu pôr a mão sobre a pessoa. Então não despreze o fato de que você libera o Espírito, de que esses são pequenos detalhes, mas são ungidos. Então aí está a diferença. O que vemos é aquele cajado que era apenas uma vara de um pastor, levantou e o mar abriu. Quando Deus disse para Moisés lá: fala com a rocha. Aí ele foi lá e feriu. Ele teve uma ideia diferente. Eu não vou fazer, falar é pouco. Vou ferir a rocha. Porque você não santificou o meu nome, não fez o que achou que a minha palavra é pouco. Tem que brincar, tem que dar soco, tem que tentar explicar. Você não entra na terra prometida. Porque você achou que o meu método está em Números capítulo 20, versículo 8. Fala com a rocha. Aí ele falou e feriu. Aí ele disse: você não creu, eu mandei falar. Porque a rocha seria ferida uma vez. Já foi ferida, agora era só falar. Ferida, agora é o Espírito. Uma vez foi ferido, Jesus, agora é só falar o Espírito. Isso é uma simbologia. Moisés estragou a simbologia. Feriu a rocha 2 vezes. Ele estragou, ele não sabia que aquilo simbolizava o quê? Cristo seria ferido, depois falava no Espírito, a coisa acontecia. Então era uma dinâmica, uma simbologia espiritual. E Moisés não estava entendendo que era Jesus e o Espírito, que era o sangue falando com a água, que é o Espírito. Não estava entendendo isso aí. E que o sangue falando com a água, a palavra. Você viu que nós vemos ali que o sangue, a água, a palavra, os 3 falam a mesma coisa? O sangue fala com o Espírito, o que? A palavra. Esses 3 testificam. E há um diálogo entre eles.
há uma conversação entre eles, coisas boas a nosso respeito, coisas consoladoras. Está ali, um belo dia, mas Deus diz: vou promover Daniel através de um caminho que ele não entende, mas ele vai receber cadeias de bronze, de ouro. O rei vai promover ele. Então, Deus planeja as coisas boas e maravilhosas, e Ele tem como concluir isto. Mas aí nós olhamos circunstâncias, mas é a crise no país, pastor, e o desemprego. Mas essa bactéria ela é forte, essa doença é rara. Mas esse familiar tem um coração duro. Aí nós começamos a olhar impedimentos para Deus. Nós olhamos por vista, e Deus diz assim: está consumado, eu dou conta. Então há uma conversação, o Espírito diz assim: é dele, vou executar. Por quê? Porque Jesus diz assim: eu concedi a ele, agora vai lá e entregue. Entrega para ele o que é dele, porque eu já conquistei. E aí no meio de tudo está uma pessoa: não consigo. Não coopera com essa conversação. Fala outra linguagem. Precisamos aprender a falar a linguagem do céu. E a pessoa está falando a linguagem da terra ou do inferno. Que Deus abre os nossos olhos nessa manhã, amém? Então, parece que a tua parte é quase nada, e esse quase nada ainda a pessoa não faz. Que é crer no coração e manter firme a confissão. Alimentar a sua fé e confessar a sua fé. E o que a pessoa faz? Às vezes o contrário. João 6,6 diz assim, pegue lá, já estamos quase concluindo, que essa palavra possa ficar no seu coração, queridos. O que o sangue fala, isso é o que eu tenho. O sangue fala que tudo é meu, que eu sou perdoado, que eu sou salvo, que eu sou querido, que eu sou amado, que eu sou próximo, que eu sou saudável, que eu sou cheio do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo fala. João capítulo 6, versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que ia fazer. Ali estava aquela multidão, 5 pães e 2 peixinhos, Jesus estava olhando. O que ele está dizendo? Isso não é problema para mim, isso já está resolvido. Olha como Deus vê as coisas. Mas como é que o outro estava lá, Felipe, calculando, cai 2, 3, para dar um pedaço de pão, 5 mil reais. Ele estava lá, tentando resolver aquilo que Jesus já tinha resolvido. No versículo 11 diz: então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu e disse: manda para o povo. Olha como é que é a conversação da Trindade. Jesus vê um problema, fala: Pai, obrigado porque o Senhor já resolveu, agora o Espírito vai entrar em ação. Entrou em ação e multiplicou o pão. Enquanto isso está ali Felipe ali: como é que eu faço? Não entendendo nada, que a coisa é a Trindade. Porque a aliança de Deus nem é conosco primeiro, é com o seu Filho. Veja o que diz em Isaías 53:12, que a aliança de Deus é com Jesus. E porque nós cremos em Jesus, nós entramos de carona, irmãos. A gente recebe o que Jesus merece. Mas a quem Deus fez herdeiro de tudo? Jesus. Então a aliança de Deus não pode ser quebrada, por quê? Porque ela é feita com Jesus, e Jesus jamais vai falhar. Então nós não temos sumo sacerdote que possa falhar ou pecar. Mas o sangue de Jesus tem valor permanente. O que significa? Ele nunca perde o crédito com o Pai. O sangue de Jesus, ele tem valor permanente. Ele sempre é capaz de salvar, curar, libertar, prosperar. Ele não tem variação. Não o sumo sacerdote que se perde. Isaías 53:12 diz assim: por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, eu vou dar a Jesus, o Pai diz. Essa é uma aliança do Pai com o Filho. E não pode ser quebrantada. Jesus nunca deixará de merecer as bênçãos. Por isso eu nunca deixo de merecer as bênçãos. O Espírito Santo nunca perderá para os demônios. Portanto, ele pode me guiar em triunfo sempre. Quando o Senhor diz assim que vai nos guiar em triunfo sempre, por quê? Porque ele depende só dele mesmo. O Espírito diz assim: tá, coloque espinho diante de mim, eu vou lá e queimo. Que doença eu não posso curar? Ele é Deus. Que situação eu não posso prosperar? Que pessoa eu não posso converter? Então, quando o Espírito olha para si mesmo, ele diz: essa aliança vai funcionar. Porque o Pai desejou, o Filho pagou, e eu estou aqui para executar, independente da falha da pessoa. O sangue perdoa. Se ela confiar e continuar confiando,
É o que diz Hebreus 7,25, que Deus pode salvar qualquer um, se continuar confiando. Se então simplesmente continuarmos confiando, não desanimarmos, não desistirmos, teremos uma grande colheita, diz em Gálatas 6,9. Queridos, guarde essa palavra. Que nós não venhamos ser incrédulos como aquele povo que Deus fez abrir o mar, colocou uma coluna de nuvem, colocou uma coluna de fogo. E mesmo assim eles duvidaram e murmuraram. Qual o contrário de duvidar e murmurar? É um exemplo para nós, povo deserto. Qual o contrário de duvidar e murmurar? Alimentar a sua fé e profetizar a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela que está no seu coração, que você fala com a sua boca, e por andar com Deus não duvida no seu coração. Então é isso que Deus nos chama, a viver na fé, no amor, na humildade, buscando níveis cada vez mais profundos de comunhão com Ele. Essa oportunidade de conhecê-lo, adorá-lo e revelar às pessoas. Essa oportunidade de andar com Ele e ser transformado à sua imagem e semelhança. E revelar na terra o quê? O evangelho genuíno. Jesus nos evangelhos não ficava blá, 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 blá. Ele manifestava o reino. Ele trazia para o visível os benefícios que o Pai queria. O Pai queria ver o doente curado, o Pai queria ver aquele faminto com pão de sobra, aquele nu com a roupa, aquela família destruída salva, aquele pecador arrependido. Então Jesus, ele não simplesmente trazia as informações do reino, mas ele trazia o reino na vida das pessoas. E que eu e você não venhamos ser religiosos, mas que nós venhamos a trazer o reino de Deus, que é Jesus, o nosso modelo. Nosso modelo é Jesus. Vemos que ele passou 1/3 do seu ministério ensinando, 1/3 do seu ministério curando, libertando, e 1/3 do seu ministério multiplicando pão e dando roupa e dando aquilo que as pessoas precisavam. Né? Então nós vemos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Que aonde Jesus passava que havia falta, ele passava, mostrava: a minha vontade é que tenha sobra. Aonde ele passava tinha alguém endemoniado, ficava liberto. Passava, estava doente, passava, estava pecador, se arrependia. Então, é uma virtude transformadora e devolvendo aquilo que Adão perdeu. Vemos que ele devolvia no corpo, na alma, na eternidade, no espírito, e na vida secular, o pão e a roupa, que aquele estava pelado lá, daqui a pouco já estava vestido, pregando o evangelho. O que vemos então? Que o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Então essa é a parte 2 que você vai guardar no seu coração. Confirmação soberana é: o sangue está falando com o espírito, coisas boas, coisas tremendas. Entra nesse coro e fala a mesma coisa. Liga na terra o que está sendo ligado no céu. Não fala algo diferente não, fala o que está na palavra. Não fala circunstâncias, não fala carne, mas fala espírito. Não fala o que parece ser, mas fala o que realmente é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus, amém?